pegar o assunto dessa aula e depois a gente foca em tirar as dúvidas sobre a chamada? Só para adiantar e não atrasar o conteúdo? O assunto de hoje são os operadores lógicos dentro da programação. A gente tem vários. A gente tem os aritméticos, que são os matemáticos, mais, menos, multiplicação, divisão. A gente tem os relacionais e temos também os lógicos. Para começar, a gente vai começar pelos aritméticos. Esses operadores aritméticos servem para a gente basicamente fazer cálculos matemáticos com eles. O mais para fazer uma soma, o menos para fazer uma subtração, a para fazer uma divisão e o asterisco para fazer uma multiplicação. Porcentagem é para eu conseguir o resto de uma divisão. Por exemplo, eu faço 5 dividido por 2. Esse valor vai me dar o resto da divisão. No caso de um número inteiro, exato, o resto seria 1. Aí ele vai me dar o 1 ao invés de me dar o 2. Temos os operacionais, os relacionais. Temos o maior que, maior igual. Isso aqui a gente vai usar muito em ciclos, por exemplo, no if, nos situacionais, dentro de um for, a gente vai usar muito, que é para relacionar um termo com o outro. Por exemplo, se um termo for maior que tal coisa, faça isso. Se um termo for maior ou igual a tal coisa, faça isso. Menor que, o menor igual, igual por quê? Ah, porque isso daqui, porque isso daqui, porque usar igual e não só um igual? Porque um igual só a gente usa para termos matemáticos. Por exemplo, a gente vai fazer uma soma, a gente vai botar 2 mais 4 igual a tal resultado. Aqui a gente vai usar esse igual para se referir quando a gente for tratar de casos situacionais. Por exemplo, dentro de um if, você vai usar o igual para relacionar dois itens, não necessariamente matemáticos. E alguém tem alguma ideia do que seja isso daqui? Hã? Isso aqui é basicamente o diferente disso. Isso daqui é igual, aqui é o diferente. Serve da mesma forma, só que para se referir a termos diferentes nesse caso. Aqui, os operacionais. Eu tenho i, o 2 é comercial, que é para me relacionar, tipo, eu quero isso e isso. Eu quero analisar se isso daqui está correto e isso daqui também está correto. Então, é o caso que se os dois estiverem corretos, ele vai rodar aquela parte. Se um estiver correto e o outro não estiver correto, ele vai passar para o próximo. A gente também tem as duas barras em pé. Alguém sabe o que é isso? Alguém tem alguma noção? Se esse daqui é o I, aqui é o OU. Ou seja, ou um está certo ou o outro está certo. Não precisa estar os dois corretos. E aqui a exclamação para falar diferente. Os condicionais, verdadeiro e falso. Vai analisar se é verdadeiro e falso. Em C, o valor lógico falso é representado por 0. Tudo aquilo que seja diferente de 0 é um valor lógico verdadeiro. Como é que a gente vê isso? Tá vendo isso daqui? Na função? Você vem aqui, introduz dois verdadeiros. Aí você vai ter scanf, vai ter o scanf dos dois números, estado cento D igual a cento D e tal, aí você vai pegar aqui. O retorno zero, vocês estão vendo aqui? Então você vai retornar aqui o que é falso, no caso. Aí aqui são os condicionais. Temos igual, maior que, maior igual, menor igual e o diferente. Aqui é o ponto X, quando você executa já. Então você vai introduzir dois números inteiros, que é o que ele pede. Você vai botar dois números. Você vai ver aqui, ó. O resultado 7 igual a 5. 7 é igual a 5? Não, então é falso. Aí vai dar 0. 0, falso. O resultado é de 7 maior que 5? Verdadeiro. Deu 1, mas poderia dar qualquer número sendo diferente de 0. 7 maior ou igual a 5? Verdadeiro. 1. 7 menor que 5? Falso. 0. 7 menor ou igual a 5? Falso. 0.
7 diferente de 5, verdadeiro, 1. If e else. Aqui nós temos os condicionais. Alguém aqui fala inglês e sabe o que é if? If. Se. E o else? Esse é o se não. Faça isso. Condição. Como é que funciona o if? A estrutura do if, você vai ter o nome, a palavra if. Dentro do parênteses, você vai ter a condição que você vai querer analisar. Vai botar aqui o que vai acontecer. Se essa condição for favorável, você coloca aqui tudo que vai acontecer, se ela for favorável. Se não, você vai ter outra instrução para caso não seja favorável o primeiro if. Ou seja, se isso daqui, por exemplo, se você for maior de 18, condição, instrução 1. Se não, se você for maior de 18, você pode beber. Se não, você não pode beber. No exemplo, o programa verifica se as três variáveis, lado 1, lado 2, lado 3, podem ser lados de um triângulo reto. Nós usamos, de fato, o fato de que o quadrado de um dos lados deve ser igual à soma dos quadrados dos outros lados. Teorema de Pitágoras para determinar se é um triângulo reto. Você tem o quê? Tem o inteiro dos três lados e tem aqui S1, S2, S3. Você vai ter um printf, tamanho dos lados do triângulo, vai ter o scanf que vai pegar os três números inteiros. Vai calcular o quadrado. Vai fazer S1, vai pegar lado 1 vezes lado 1, S2 lado 2 vezes lado 2, S3 lado 3 vezes lado 3. E como é que isso vai funcionar? Pegou os dois lados, S1 e S2, vai analisar se o S3 é igual à soma desses dois. Se for um triângulo reto. Se não for, ele não é. Então aqui dentro... Então o que é que temos aqui? Presta atenção aqui, presta atenção aqui. A gente tem um if e a gente tem que estar analisando três condições. A gente tem if se o S1 é igual a S2 mais S3, se o S2 é igual a S1 2, ou se o S3 é igual a S1 mais S2. Vai analisar as três condições. Se for favorável, ele vai pintar na tela que é um triângulo reto. Que é um triângulo retângulo. Se não, ele vai pintar na tela que não é um triângulo retângulo. Dígitos tamanhos 3, 4, 5, triângulo retângulo. Famoso triângulo 3, 4, 5. José, carregador, para onde? É o CIF. Como é que funciona o else if? Se não, todo mundo sabe que o else não. O if é o se. Então é basicamente se não se. Se não acontecer isso, tem que isso, se não, aí vai para outra coisa. Por exemplo, eu tenho if, a condição do if. Se não acontecer isso desse if, eu vou analisar outro if. Se não nenhuma das duas, você vai para o último else. E você pode fazer isso infinitamente. A indentação. Deixa eu dar uma palhinha para vocês o que é indentação. Indentação é a forma com que vai ficar no código. Vocês já perceberam que quando vocês estão no Hydra, quando vocês botam dentro da main, ele não vai para a linha da main, ele vai um pouquinho mais para frente, a próxima linha. Então, o que acontece? Isso é indentação de código. Isso precisa ser mantido, porque quer dizer que isso daqui está dentro do if. Ou seja, if x igual a 2. F0, F1, F2. Tudo isso daqui está dentro do if. Aqui, ó, entre as chaves. Então, a gente mantém sempre esse padrão. Se está dentro do if, vai ficar na mesma linha. Todos os três. Switch. O switch é indicado para tomar as decisões que dependem de mais de uma condição. O if não é uma condição? O switch é tipo, ele vai analisar vários casos. Você tem aqui, ó, switch, aí você vai botar o nome da expressão. Você vai ter o caso 1, caso 2, caso 3, caso N, aí por aí vai. Quantos casos você quiser, você vai colocando. A expressão é qualquer expressão que tenha como resultado char, int,
A expressão é avaliada e, em seguida, o switch compara o resultado da expressão com o valor de cada opção que segue a cada caso. Se o valor da expressão não for igual a nenhuma das opções apresentadas pelos cases, então são executadas as instruções que seguem o default. O default é opcional. No caso, a expressão não ser igual a nenhum dos casos, nada é executado. Então a gente tem aqui, a gente também tem chá estado civil, TF, qual o estado civil. Você vai ter o porcento C, você vai ter o porcento C para pegar o caractere, e você vai ter aqui, ó, switch, estado civil. Caso C é casado, S solteiro, D divorciado, estado civil incorreto. Tirou foto? Pode passar? Basicamente é isso, Aldo. Alguém tem alguma dúvida em relação ao que foi falado? O default é caso nenhum dos casos seja favorável. Aí você define o default para, se nenhum deles for favorável, você vai entrar dentro do default. Exatamente. Isso aí dá o default. Exatamente. Mais alguma dúvida em relação à aula de hoje? Hoje foi bem ligeiro. Basicamente é isso. São os estados. Deixa eu mostrar para vocês como é que funciona um if aqui. Ele ria. Deixa eu ver aqui a frase. Presta atenção aqui. Eu tenho. Galera, presta atenção aqui. Esse programa aqui é basicamente uma calculadora para analisar qual operação eu quero usar e quais são os números. E eu peço no meio do printf os números. Por exemplo, eu posso escolher a operação que eu vou fazer. Fala a operação. Hã? Oi? Pronto, multiplicação. Isso. Eu vou digitar o primeiro valor 5, digito 7. Ele faz a multiplicação. Se eu fizer de novo e botar uma divisão, divisão 10, 5. Ele faz uma divisão. Então, como é que eu utilizo isso dentro do código? Eu tenho aqui os meus frutos e dentro do switch eu tenho as operações. E lembra que eu falei? Aqui no caso eu tenho um para que se for divisão, eu tenho dentro de um if aqui. Trabalhar aqui com vocês o que eu botei. Versão. Isso. Só que percebe uma coisa, eu tenho um if dentro do switch. No caso da divisão, eu tenho um if que se o segundo valor for igual a 0, ele vai printar operação inválida, tente novamente.
e vai retornar para o início do programa. Se não, ele vai fazer a divisão normalmente. Esse daqui eu não posso deixar tirar foto, não. Alguma dúvida? Alguma dúvida em relação ao de hoje? Pode dizer? Certo. Nossa, só que não tira foto, não. Eu não sei, eu não lembro se é atividade, por isso que eu não estou deixando tirar foto. É. Eu tenho basicamente um switch. E dentro do switch eu uso o if para analisar uma situação de divisão, porque não pode existir divisão por zero. Se tiver divisão por zero, se o segundo número for zero, eu vou basicamente printar. Divisão por zero é inválida. Tente novamente. Se não, vou fazer divisão novamente. No caso, os casos entre as tipo, Isso, eu acho mais simples, porque é um caractere só. Alguém tem alguma dúvida sobre em relação a outra coisa? Da cadeira, alguma coisa específica? Deixa eu até ver. Alguém me fala o usuário de vocês aí? AD SSX. Não tá subindo, não? Tô pensando que tá subindo no Hydra, não? Ah, não, pô. Tô passando os dois dedos aqui, não sobe. Tá conectado? eu não vou tirar três culturas. E só depois de começar a falar. Ai, posso. Licença aqui. Chegamos com o Instagram lá. D2, escreva um programa, converta. Tudo bem. Quem é de boa. Usa a tela, instalação de beleza. Próxima aula então é for. Próxima aula então são ciclos. Tu vai dar a próxima, né? Ah, não, é terça-feira. Sexta não tem aula. E aí, o que é que ficou resolvido lá? Como é que é? O que é que ficou resolvido? Nós temos no teu programa alto. Depois ficou a determinação, tem os monitores aí. Pode. Eu vou criar na semana 2. Eu vou criar semana 2. Como é que é? Dá licença aí. Não, só manda sair da cadeira mesmo. Eu tô puto, velho. Eu tô puto. É sério, mano. Tentaram me assaltar ontem. Tentaram me assaltar ontem. Eu tô com ela, né? Só que tô com ela em uma multa de mais de 500 pontos. Esse é 120 no radar de 40. Aí eu fui na delegacia, mano, falaram, não, a gente não pode fazer nada não, porque vai ficar de boca. Se é assim, todo mundo que passou no radar de velocidade pode falar que foi... Que puto, mano.
Calma. Pode. Só se tu der de push primeiro, senão o conflito vai pra tu. Quem der de push por último, o conflito vai pra pessoa. Galera, tirando uma dúvida aqui, que pode ser a dúvida de mais de uma pessoa. Eu comecei a responder a chamada primeiro e alguém deu 20 push primeiro que eu. Aí o conflito vai para você, não é o primeiro que começa, mas sim o primeiro que termina. E assim, a segunda coisa é, eu acabei de criar a chamada da segunda semana, já podem fazer aí. E vai gerar conflito que só bexiga agora. 2-0 de conflito. Tu vai tirar teu nome da numeração. O último sempre tira o nome. O último tira o nome e... Não, mas tem direito mais, pô. Vai dar conflito, no conflito você ajeita. Doente, será? Aqui é pra quê? Acho que é.